Fala, Alex. Tudo bem? Olá, Você tá Rô, no boa mudo. noite. Tudo bem? Maravilha, eu tô super empolgado com a live de hoje, tá? Olha, é sempre uma live Exato. melhor que a outra, né? Não, nem fala, nem fala. Então, como todas as quintas-feiras, cá estamos agora no horário novo, no horário de verão de Portugal, 11 horas da noite, 11h05 da noite. Então, hoje a gente não pode nem enrolar muito aqui, né, Alex? Então, mais Sim, uma eu tive... quinta-feira. Para quem não me conhece, meu nome é Rosane Marques, eu sou fundadora e CEO da IT Recruiter e sempre acompanhada aí do meu grande parceiro e amigo Alex Seles. Cá estamos, né, todas as quintas-feiras para falar de algum assunto relacionado à tecnologia. Uma terça-feira do mês falamos sobre algum assunto relacionado à sua carreira. Semana passada o Alex aí deu um show de LinkedIn. Na terça-feira, 2 terça-feiras antes, falamos sobre CVs. Em uma terça-feira do mês também falamos do hashtag Come to Portugal, onde falamos sobre oportunidades, sobre vir para Portugal, informações transparentes, diretas. Já falamos com advogados, já falamos sobre estudar em Portugal e temos aí um assunto bem interessante para a próxima terça-feira, mas eu não vou dar spoiler agora, né, Alex? Eu acho que a gente poderia dar um spoiler até para o pessoal que está aqui poder participar mais ativamente. Olha, para vocês para quem é novo aqui, né, e para os conhecidos também, nosso webinar, a gente sempre junta as mentes mais brilhantes, pessoas fora da curva. A gente entrevista diversos profissionais da área de tecnologia, CEOs, diretores, já passaram por aqui diretores da Accenture, da Microsoft, de diversas multinacionais de tecnologia, né? E hoje a gente vai trazer uma pessoa especial, que é uma pessoa que eu admiro, um amigo meu, né? Ele é diretor Latam, né? A América Latina, de uma multinacional americana, vai estar aqui para falar sobre ServiceNow, que é low code. Na próxima quinta-feira também vamos falar de low code com o James, tá? James da Trust School. E vamos falar de OutSystems. Olha, para quem não sabe o que é low code, já tivemos diversos lives aqui e muitas pessoas pediram para a gente reforçar com low code. A gente vai falar hoje sobre ServiceNow e na próxima quinta-feira vamos falar sobre OutSystems. Alex, eu não sei o que é low code, não sei o que é ServiceNow, não sei o que é OutSystems. Vocês podem assistir a live anterior que falamos sobre OutSystems. Você pode se inscrever na próxima live sobre OutSystems. Hoje vocês vão ver sobre ServiceNow, empregabilidade, como entrar na área, ou se já sou da área de TI, como é que faço uma atualização. Quer saber sobre o mercado? Vai lá no Glassdoor, escreve lá salário, ServiceNow, salário de OutSystems. Ou então vem aqui em cima no Exatamente. LinkedIn, ó, aqui em cima no LinkedIn, escreve lá OutSystem Develop ou ServiceNow Develop. Vocês vão ver que tem muitas vagas em Portugal. Procura profissional, mas não acha. Gente, olha só, procura-se profissional e não acha, tá? O Exatamente. próprio Por isso que a Ruben, que gente vai tem, entrar daqui a pouco, ele vai falar, olha, exatamente. temos muitas vagas de ServiceNow, estamos formando pessoas. Então, pessoal, não perde a oportunidade. Sabe aquele amigo seu mala que sempre tem aquela desculpa que, eu quero estudar TI, mas não tenho tempo? Esse é o momento. Manda entrar aqui na live agora para saber sobre o ServiceNow. Se inscreve na próxima live também de OutSystems. Pesquisa no Google sobre OutSystems, ServiceNow. Vocês vão ver que tem muitas vagas, não tem profissional. Os salários são bem atrativos. E vamos lá, Rô. Vamos lá. Então, mais uma vez, Vamos pessoal, começar. bem-vindo ao OT Chat. Nosso tema de hoje, como o Alex contou, é o ecossistema do ServiceNow, cenários e oportunidades. Então, nós vamos discutir a importância do ecossistema, oportunidade de carreira, negócios, benefícios para as empresas, tendências e assim vai. Vitor, traz aí o Rubens, por gentileza, enquanto o Alex apresenta o Rubens. Boa noite, Alex. Boa noite, Rosane. Boa Prazer estar aqui. noite. Que honra, hein? E olha Prazer, só, Rubens. aqui são 7 da noite e eu já tô. A minha cara de cansado já está me entregando. Vocês 11 da noite estão aí. Olha, nossa live nem começou, já tem 81 pessoas, tá? Você vê como o pessoal tá bem empolgado com esse tema. Olha, para quem não conhece o Ruben, eu vou apresentar ele, né? Para quem conhece ele, só vê ele viajando pelos Estados Unidos, ele como diretor, né, da CASC, só fica viajando lá, dando palestra lá nos States, mas vou falar um pouquinho dele aqui para vocês e depois vou pedir para ele se apresentar. Olha, para quem não conhece o Ruben, quem é Rubens, tá? Ele é diretor Latam, Latin America, tá? Na CASC.
Ele é responsável por construir a Cask Brasil, ou seja, a Cask é uma empresa americana que está no Brasil, ele que está a construir. Ele é um líder nato, ele é diretor, ele é gerente, ele já trabalhou em diversas multinacionais e sempre levantando uma empresa do zero. Ou seja, é aquele cara que pega uma empresa que está a nascer ou a criar oportunidade e ele gera oportunidade. Então esse é o Rubens. Rubens, por favor, você apresenta aí para o pessoal. Obrigado aí pela generosa introdução, Alex. Olha, eu queria estar viajando um pouquinho mais, eu ia ficar bem contente de estar viajando um pouquinho mais, mas obrigado aí pela generosa introdução. Pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da experiência, né? Como o Alex falou, eu venho nessa jornada aí nos últimos praticamente 15 anos, eu estou na área de TI, melhor não falar desde quando, porque senão eu vou me entregar, né? Mas já passam de quase 30 anos, né? Nos últimos 15 anos eu tenho me especializado em fazer exatamente isso, Alex, de trazer empresas de fora para o Brasil, né? Ou seja, empresas que estão estabelecidas lá fora, levantar operações aqui no Brasil. E nos últimos 7 anos eu tenho feito isso no ecossistema ServiceNow. A Cask, hoje lá nos Estados Unidos, é o parceiro número 1 do ecossistema americano e global, né? Então é um desafio muito grande trazer a empresa aqui, montar a estrutura, trazer essa marca, traduzir essa marca aqui para o Brasil, estruturar na mesma altura, né? Então é uma empresa que tem já 20 anos de mercado e nós temos que fazer a empresa crescer muito rápido, com gente nova, implementar cultura. Então esse é o desafio que a gente encara hoje, né? E mais uma vez, obrigado pela sua oportunidade aqui. É um prazer todo é nosso, Rubens. Então vamos começar aí, porque já tem muita gente aqui, quase 90 pessoas esperando na live. Porque toda semana eu sempre começo exatamente da mesma maneira. Eu gosto de começar do começo, como eu sempre brinco, né? Então, como é que você, por gentileza, definiria ServiceNow, o ecossistema do ServiceNow, e qual é a importância que ele tem no cenário da tecnologia empresarial? Ele realmente está revolucionando o cenário? Está revolucionando por algumas razões, né? Então, primeiro é a gente explicar se ServiceNow é de comer ou de passar no cabelo, né? Essa é a primeira coisa, né? E isso é algo que eu venho trabalhando já. Quando eu assumi a primeira posição aqui com o ServiceNow no Brasil, há 7 anos e poucos atrás, ninguém sabia o que era ServiceNow, nem eu sabia, né? E aí a gente passou por uma curva de aprendizado, mas basicamente é uma tecnologia para automação de fluxo de trabalho. Essa é a forma mais fácil da gente entender o que é a ServiceNow, né? Então a ServiceNow, voltando um pouquinho lá atrás, né? Lá atrás nos meandros da tecnologia, eu era o menino da tecnologia. Então eu lembro que com 23, 24 anos eu era o cara que trocava a senha, que instalava impressora, migrava servidor, né? E geralmente quando o usuário perdia a senha do computador, ele entrava na minha sala, dava um chute na minha cadeira, me ajuda aí a trocar a minha senha, a trocar meu HD, né? Então isso era uma abertura de um chamado, era feito dessa forma, né? Então, à medida que a maturidade de TI foi aparecendo, foram se criando processos de TI. Então, criou-se a base do ITSM, né? Sistemas de gerenciamento de IT, né? E isso, através do ITIL, foi criada uma biblioteca de processo. Então, se automatizou os processos. Então, em vez de entrar ir lá na mesa do menino de TI e pedir para trocar uma senha, tinha uma abertura de chamado, se mandava um e-mail. Então, se processualizou a troca de senha, se processualizou um upgrade de servidor. Então, foi criada bibliotecas de processo para fazer a gestão de tecnologia, né? O famoso ITSM, IT Service Management. Então, a partir desta criação de ferramenta, né, diversas tecnologias surgiram, e essas tecnologias, a IBM passou a ter soluções de ITSM, HP, entre tantas outras, né? E há 14, 15 anos atrás, a ServiceNow começou a levar esta tecnologia para a nuvem. Então, foi uma das primeiras empresas a transformar, trazer para a nuvem a gestão de gerenciamento de TI. Ou seja, abertura de chamado, de novo, aquelas coisas bem simples, bem básicas, para que o processo de gestão de TI passasse de ficar em mãos humanas, né? E sim ter toda uma sequência. E a grande mágica aconteceu neste momento, quando a ServiceNow começou a ganhar mercado, aí teve um instalo genial, que foi, puxa vida, se eu consigo criar
um processo de ITSM, eu consigo fazer isso para a operação, para a ITOM, para a Operation Management. Então, como é que eu opero um CPD, como é que eu opero uma área de segurança, como é que eu opero uma área de software, né? E aí, a partir daí, como é que eu opero uma área de cliente? Então, esse conceito de processualizar TI foi começando a se expandir para outras áreas da empresa, para Customer Services, para ADR, para Security, para Compliance, para criação de aplicativo. Então, a ServiceNow, ela, no final das contas, para a gente entender de forma bem simples o que é ServiceNow, é uma plataforma de automação de fluxos de trabalho. Então, qualquer fluxo de trabalho pode ser automatizado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na instalação da nossa internet da nossa casa, aqui no Brasil, na NET, né? Então, quando a gente liga lá para a NET, tem N sistemas, né? Tem o CRM, que vai fazer a minha coleta de dados, depois tem o sistema deles de billing, né? Depois tem o sistema deles que dispara uma instalação. Como é que é o fluxo de tudo isso? Né? Tem um fluxo para se seguir. Olha, o cara ligou, cadastra ele no sistema, cadastrou no sistema, encaminha para o sistema de instalação, né? Depois para o billing. Então, a ServiceNow é a camada que permeia todo esse fluxo de trabalho. Então, é importante entender que o grande diferencial da ServiceNow é este, de ser uma grande plataforma de integração entre todas as áreas de uma empresa, né? E aí é onde entra o grande diferencial. Não existe concorrente direto para a ServiceNow. A ServiceNow tem concorrentes em áreas específicas, em ITSM, em gestão de senhas, em gestão de usuário, em gestão de segurança, mas é uma plataforma única. Olha, o Rubens estava falando aí, tem um monte de gente já mandando mensagem para mim no privado. Como é que eu faço para trabalhar com ServiceNow? Calma, pessoal, isso tudo, Rubens, porque eu mandei o pessoal pesquisar aqui no LinkedIn, eles estão vendo que tem muitas vagas abertas e estão vendo lá na Glassdoor os salários altos. Calma que a gente vai perguntar ao Rubens quais são as estratégias e até mesmo ele dizer se tem vagas abertas, tá? Mas eu só queria fazer um adendo aqui para o pessoal, como a nossa comunidade tem muita gente de TI, tem pessoas também que estão em migração de carreira, tem profissional júnior, tá? Então, a palavra ITSM, que é ITSM, vem de Information Technology Service Manager, que é uma abordagem para projetar, entregar e gerenciar, melhorar os serviços, no qual o ITIL, né, ele também trabalha muito forte com isso, que seria Information Technology and Library, seria uma biblioteca, né, de melhores práticas, em outras palavras, um book, né? Eu estou falando isso porque eu estou estudando para tirar a certificação da IT, eu tirei recentemente o PMP e estou indo nesse formato. Mas você começou a falar, Rubem, uma coisa que me deixou agora intrigado, né? O ServiceNow, ele basicamente não tem concorrente na área dele, ele tem, digamos assim, em pequenos pacotes ou projetos específicos. Quais seriam os principais componentes do ecossistema ServiceNow, tá? E como é que eles podem interagir para impulsionar a inovação e eficiência? Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que está aqui já mandando mensagem para mim, Alex, eu quero trabalhar com ServiceNow, qual o primeiro passo? Isso aí a gente vai falar já. Mas eu queria que você tivesse a luz aqui para as pessoas, os principais componentes desse ecossistema, e esse profissional que seja sênior, que quer trabalhar com ServiceNow, ou esse profissional júnior que quer ter um upgrade, quais seriam esses principais componentes do ecossistema para que possa impulsionar com eficiência a empresa na qual eles trabalham ou que eles pretendem trabalhar? A primeira coisa é que você vê que o meu clima ficou romântico aqui, né? Caiu a energia aqui em casa, né? Felizmente, meu no-break vai ser colocado à prova agora, né? Eu pedi para o pessoal aqui já olhar o disjuntor lá, espero que eu não caia aqui, viu? Então, vamos ficar na torcida aqui para que não caia meu link, tá? Mas eu acho que eu estou vendo o pessoal mexer ali na frente e já deve voltar a luz. Enquanto isso, eu vou ficar na penumbra aqui no meu link aqui. Bem, vamos lá. Todo mundo vai ficar te esperar aqui. Se mas eu volto, eu prometo que eu volto. Tá? Alex, hoje, em termos de componente do ecossistema, de novo, você explicou muito bem, é uma plataforma, né? Eu tenho concorrente, sim, em áreas específicas. Então, quando eu falo de ITSM, por exemplo, eu tenho alguns concorrentes que faz isso. Depois eu vou para a área de gerenciamento de ITAM, que é a parte de Asset Management, né? De gestão de equipamentos, de senhas,
de software, eu tenho outros concorrentes, mas uma plataforma integrada que resolve tudo isso, a gente não tem. Então, basicamente, como é que é formado esse ecossistema? Então, primeiro, a gente tem um fabricante, né, com todas essas tecnologias embarcadas, né? Depois nós temos aí o que eles chamam de GSIs, que são os Global System Integrators, né? Que são uma IBM, Accenture, Deloitte, Ernst Young, né? Esses caras, eles trazem para o ecossistema muito conhecimento de mercado, muita tecnologia de mercado, de processos específicos. Então, são players muito focados em conhecimento de processo, né? Depois você tem dentro do ecossistema os grandes integradores, né? Empresas integradores que têm aí 5, 10, 15, 20 mil funcionários e às vezes multi-integradores, podemos mencionar o nome da Stefanini, que é também um dos parceiros ServiceNow pelo mundo. E aí esses integradores, eles trazem muito valor, porque eles têm uma penetração muito grande de mercado, então eles levam uma série de tecnologias para o cliente. E aí você tem do outro lado o que aqui no Brasil a gente chama das boutiques, ou lá nos Estados Unidos os pure plays, né, que são empresas focadas como a Cask. Opa, voltou a luz. Que são empresas focadas em ServiceNow. Então, a empresa a qual eu lidero aqui no Brasil, a Cask, é uma das boutiques, né, e nós só fazemos isso. Então, e aí cada um agrega valor de uma forma distinta. Então, uma boutique, por exemplo, ela tem uma profundidade de conhecimento técnico em especial muito grande. Então, a gente vai muito fundo na questão técnica, né? Então, para quem é entusiasta de tecnologia, para quem gosta de escovar bit, gosta de se aprofundar, o melhor lugar para se trabalhar é uma boutique, porque nós temos numa boutique você vai encontrar diversas áreas. Então, eu, por exemplo, implemento projetos de RH, a gente implementa projetos de HSM, a gente implementa projetos de compliance, né? Agora, a ServiceNow está começando a entrar para o mercado de finanças. Então, aquele profissional que vem trabalhar conosco, ele pode ter a maior afinidade com determinadas áreas. E aí escolher profundidade, um nível de profundidade muito grande, né? Agora, aquele profissional que tem uma inclinação maior por processos, pela parte organizacional do negócio, vai ter uma carreira mais efetiva dentro de uma consultoria, porque uma grande consultoria, de um GSI, né, de uma IBM, de uma Accenture. Então, são caras que olham o todo, né, do ponto de vista não só da tecnologia da ServiceNow, mas também do negócio em si, né? Então, eu diria que são basicamente isso. A gente, em termos de oportunidade de mercado de trabalho, você tem um próprio fabricante, que é sempre um lugar muito desejado para a turma de tecnologia, né? Para muitos é o sonho de carreira, trabalhar num fabricante, né? Você tem aí os Global System Integrators, que são essas grandes empresas, que são grandes players e que carregam os grandes negócios. Então, aqui no Brasil tem empresas como o Vale, como o Banco do Brasil, que são projetos liderados por essas grandes empresas. E aí você tem, na outra ponta, as boutiques. E que muitas vezes as boutiques se integram para levar valor para o cliente. Porque quando você pega um cliente gigante como uma Petrobras, né, e que tem lá um grande player fazendo a implementação, nem sempre esse player tem todo o conhecimento técnico específico de cada linha de produto, que é muito vasta a linha de produto da ServiceNow. E aí é onde existe uma integração junto, muitas vezes, com um player de menor porte, pela profundidade de conhecimento em determinadas matérias. Não sei se eu respondi a tua pergunta e a dúvida do pessoal aí. Eu entendo que sim, e o engraçado... Respondeu, na verdade, a pergunta de 3 pessoas que me fizeram no privado aqui, perguntando, Alex, as empresas que trabalham com ServiceNow, quais são os portos, os tipos? Você acabou de responder. Então, muito bom, muito bom. Não, e engraçado, que também acho que está respondendo a pergunta que eu iria fazer, mas o engraçado quando você fala de uma plataforma de integração de processos, né, de sistemas, a gente não imagina, quando você falou, liguei para a NET, aí acabou até caindo só em luz, viu? Foi falar mal, caiu tudo, hein? A gente não imagina como é necessário haver essa integração, né?
Então, é assim, e quando você pensa no ServiceNow, que ela integra tudo isso, é muito louco você fazer essa integração de tantos processos dentro de uma única plataforma, né? E com muitos players. Então, a gente está falando de SAP, a gente está falando de Oracle, a gente está falando de sistemas legados desenvolvidos. Então, acho que talvez você fez os movimentos com a mão, Rosane, é como se fosse uma grande teia. Exatamente. Né? Interconectando uma de cima. E tem um detalhe, quando você tem uma plataforma robusta como ela, eu vou falar um pouquinho técnico, você pode trabalhar com, por exemplo, métodos e framework agile, vai desde um Scrum, um DevOps, um Shift Left, você pode trabalhar com Lean, Kanban, Six Sigma e também o próprio Waterfall, ou então com projetos híbridos, ou seja, porque você tem uma plataforma completa que lhe permite gerir todo o sistema, ter todo o ecossistema, na verdade, de TI de uma empresa. Então, você pode pegar pacotes, ou você pode pegar um pacote completo, né? Espetacular. E aí, a pergunta que você já respondeu, eu acho que você já respondeu em parte, mas eu queria que só você recolocasse, com todo esse mundo, né, dessa mãozinha que eu coloquei aqui, imagino que existem inúmeras oportunidades de carreira, né, que nosso público provavelmente está olhando isso, e de negócios que você tem disponível dentro desse ecossistema do ServiceNow. Se você pudesse só falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa oportunidade de carreira e de negócios dentro desse ecossistema. Rosane, para tratar desse assunto, você só tem que marcar o meu relógio aqui, porque é fácil eu ficar falando uma hora, porque isso aí é muito legal. Né? Olha, o pessoal quer saber esse assunto, tá? Tá tudo perguntando aqui, viu? Essa é a parte mais legal, essa é a cereja do bolo da conversa, né? E eu vou começar pelo fim, né? São mais de 250 mil vagas hoje no mundo, mais de 250 mil vagas abertas, né? O grande problema do ecossistema é falta de mão de obra. É falta de mão de obra. Esse é o grande desafio. Hoje, o meu grande limitador de crescimento é falta de pessoas. Eu não consigo crescer porque eu não tenho pessoas disponíveis. Então, eu não posso canibalizar o mercado que eu estou inserido, porque uma vez que eu sair roubando recursos dos meus concorrentes, eu estou prejudicando o meu principal parceiro. Tá? Então, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que treinar pessoas. Óbvio que existe uma movimentação natural de mercado, uma inclinação para cada flavor de parceiro, mas uma das principais limitações da ServiceNow hoje é de mão de obra qualificada. Então, esse número, eu receio que esse número esteja desatualizado, faz alguns meses que eu trabalhei nesse número, mas o último número que eu escutei da própria ServiceNow, mais de 250 mil vagas. No Brasil hoje, fala, Alex. Olha, acabei de olhar aqui em Portugal, só essa semana são 660 abertas. A maioria aqui, pelo menos, a maioria não, todas aqui, são Easy Apply e patrocinado, promovido. Easy Apply significa o seguinte, que o recrutador ele tem pressa, então ele quer uma aplicação rápida. Então, isso só em Portugal, hein? Só em Portugal. Olha, escreva aqui em cima, aqui nessa lupa aqui, ó, ServiceNow, o local Portugal, e coloque search para pesquisar. E vocês vão ver aí, 660 abertas só em Portugal. Então, aqui no Brasil, eu posso te dizer, Alex, para esse ano, nós temos aí pelo menos 1.500 vagas para esse ano aberto. Só a Casca aqui no Brasil. Hoje nós estamos em torno de 80 pessoas. Eu devo fechar esse ano em torno de 200 pessoas. Eu tenho o desafio de formar e contratar em torno de 120 pessoas em 2024. A RP1 Academy, então, vai formar, tá? A gente já formamos pessoas com OutSystems, que entrou em multinacionais. Formamos pessoas em UX, que entraram como UX, Scrum Master, PO em multinacionais. Formamos Tech Recruiter, vários Tech Recruiters entraram em multinacionais. Aí, Rô, o próximo bootcamp nosso aí, vamos fazer de ServiceNow, tá? Para cá, aí. Maravilha. Melhor de tudo, o nosso bootcamp é gratuito, tá, pessoal? É gratuito, são 4 meses de treinamento intenso, tá? E a gente indica vocês para vagas. E conta com a gente para poder formatar esse treinamento, viu, Alex? Conta com a gente já tem esse modelo dentro de casa. Então, na verdade, hoje eu já tenho uma equipe que eu faço isso, que é não só gratuito, mas inclusive para aqueles que estão mais amadurecidos, e provavelmente é um pouquinho diferente, inclusive é um programa remunerado, né? Então a gente está mais do que contente de compartilhar isso com a tua comunidade, tá? O conteúdo disso, para que a gente possa acelerar o ecossistema.
E essa semana, Rubens, só para você saber, nós começamos na quinta-feira passada uma campanha nova chamada, tem a campanha do TBT, né, o Throwback Thursday, que todas as quintas-feiras as pessoas fazem aquelas postagens, né, antigas, etc. A gente lançou na semana passada o TBT, mas o Throwback Talent, pedindo às pessoas que lembrem-se de como era difícil a primeira oportunidade de carreira. Até pedindo para as pessoas contarem as suas histórias, né? Eu mesma postei o vídeo, né, me contando a minha primeira oportunidade de trabalho, e a gente começou uma campanha para tentar ajudar os júniors, tem muitos júniors pedindo emprego, uma primeira oportunidade. Eu sei que nós estamos pensando, lançando várias coisas, e nós botamos um grupo só de júniors. Em alguns dias, nós tivemos quase 400 pessoas inscritas, querendo ajuda. Então, esse é um papo, de repente, que a gente vai ter depois, para ver como que a gente consegue, de alguma maneira, ajudar essas pessoas. Mas vamos lá, Alex, vamos para o assunto aqui que é importante. Ainda dentro do assunto, é um grupo na qual a gente divulga cursos, treinamentos e vagas para juniores, porque a grande maioria das vagas são para profissionais sênior. Então, a gente quer sim, alimentar essas pessoas com conteúdo e prepará-las para o mercado. A própria T-Recruta, como ela tem multinacionais como clientes, ela direciona também essas pessoas para essas vagas. Porque a RP1 Academy, junto com a T-Recruta, a gente capacita pessoas e sempre fomenta gratuitamente a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho de TI, fortalecendo sempre a comunidade. Mas vamos lá para as perguntas. O Rubem estava falando sobre toda essa robustez, né? Robustez do ServiceNow, e eu estava pensando aqui o seguinte: digamos que eu seja um profissional que eu acabei de estudar sobre o ServiceNow, compreender como é que funciona a plataforma, os seus benefícios, como você explicou agora, e eu quero, digamos, tentar trazer essa plataforma para a minha empresa. Eu vou lá, vou apresentar o meu líder técnico, o meu manager, até de repente ligar para a Cask para saber como é que pode implementar. Mas a pergunta seria o seguinte: como eu posso, entre aspas, vender essa plataforma, essa ideia ou esse serviço para a minha empresa, no sentido de como é que eu posso avaliar o retorno sobre o investimento, ROI, né? E na adoção da solução para eu maximizar o valor agregado, ou seja, não só conhecer a plataforma, mas também como é que eu posso implementá-la na minha empresa para que ela traga um retorno e esse retorno seja algo tangível. Tá. Boa pergunta, Alex. Primeira coisa, a gente entender que para quem é ServiceNow, né? É uma plataforma, eu diria que hoje, para aqueles que são mais das antigas, né? É o que foi a SAP há 20 anos atrás, era a Ferrari da tecnologia, né? Então era até uma questão de status ter SAP, né? Então, hoje, a Ferrari da tecnologia, eu poderia dizer que é a ServiceNow, ou seja, todas as empresas desejam uma ferramenta com essa robustez, com essa amplitude, mas ela não é uma ferramenta barata, ela não é feita para empresas pequenas, né? O conceito, o custo de implementação, o custo de licenciamento, são para empresas de maior porte, né? O mercado de middle e de enterprise, middle market e de enterprise, né? Ou empresas menores, mas que tenham um cunho de tecnológico muito grande, como as fintechs, né? Que aí é outro mundo à parte. Mas, de um ponto geral, é primeiro entender que a empresa, isso é uma solução, uma plataforma para empresas de maior porte, né? O segundo ponto é que também não se faz sentido pensar em ServiceNow. De novo, nós estamos falando de uma plataforma, não de um produto, né? Então, a gente tem produtos de ITSM, de EDR, de CSM, de uma série de sopa de letrinhas aí que resolvem áreas específicas, mas não faz sentido, por exemplo, eu comprar, a gente vender para a empresa uma implementação de ITSM só para resolver problemas de TI, para abertura de chamado, para troca de senha, porque é uma ferramenta cara, complexa, e que faz sentido poder ter só para esse fim. Então, a primeira coisa é entender que tem que pensar em vender para as empresas como plataforma, para que é o que a gente chama de a estratégia de land and expand, ou seja, você compra para resolver um problema de uma área específica e expande esse conceito de plataforma para outras áreas, né? Então, o conceito de land and expand, né? Em termos de ROI, essa também é uma pergunta muito interessante, né? E tem um caso
é um caso público, que é da B3, para fazer transferência de veículos. Então, eles têm, entre os serviços da B3, aqui em São Paulo, eles tinham aí como é que, quando você vende um carro, como é que funcionava. E esse parece que era um processo, salvo engano, de 1 dia, 2 ou 3 dias, e passava por uma série de áreas, uma série de aprovação. Com a implementação do ServiceNow, isso passou a ser em coisa de minutos, 20 minutos, 15 minutos, eu não tenho detalhe específico, né? Então, a automação desse processo economizou para o cidadão, para a B3, para o processo, tempos absurdos, né? É muito comum a gente ver, Roy, existe uma implementação de um grande órgão público, neste momento acontecendo, onde o ROI da implementação inicial é de milhões de dólares, ou seja, a implementação está custando 5, 6 milhões de dólares, o retorno, a economia que este grande órgão está fazendo é 10 vezes mais, né? Então, porque a gente reduz tempo, reduz processo, reduz número de pessoas envolvidas, né? E aí não é corte de emprego, mas sim a otimização de emprego. Então, por exemplo, quando você fala de TI, né? Você imagina que você tem uma equipe de 10 pessoas para trocar senha. Cara, como é que você vai pagar gente para trocar senha? Você tem que usar para expor essa turma de 10 pessoas para trazer benefício, para trazer tecnologia, para que a TI seja uma TI inteligente. Então, tudo aquilo que pode ser automatizado é aí onde entra, é o grande pulo do gato da ServiceNow, né? É aí onde que é buscado o ROI, né? Então, para que você possa olhar, você que está dentro da empresa, como é que você faz parte como é que você olha para algo integrado e como é que você automatiza. Então, por exemplo, Rosane, voltando para a história lá da NET, né? Você imagina, né, que você liga para uma operadora de TV a cabo, né? E eu estou passando isso eu estou passando neste momento com uma operadora de telefone, que eu estou fazendo ligação telefone, e que eles têm N sistemas. Ou seja, faz 1 mês que eu estou tentando migrar minhas linhas de telefone e eles não conseguem integrar 4 linhas de telefone, porque não está nada integrado. Eles têm um sistema de CRM, eles têm um sistema de migração de linha, eles têm um sistema de billing, e 1 mês eles não conseguem fazer. Agora, você imagina quando você tem uma ferramenta que integra todos esses sistemas e automatizam ele. Realmente é um valor bonito de se ver. Espetacular. Bem engraçado, porque você falou, né, falando desse, como se fosse realmente um ecossistema, né? Você consegue juntar tudo isso dentro de um ecossistema, você constitui como se fosse, né? A gente estava conversando sobre isso lá no início, uma comunidade ServiceNow, né? Então, você tem uma comunidade de parceiros, uma comunidade de sistemas, e você coloca isso tudo contribui para um ecossistema. Quais são, assim, alguns desses benefícios que você vê em fazer parte dessa comunidade do ServiceNow, e como os profissionais eles podem se envolver, contribuir para esse ecossistema? Porque a gente está falando de 2 coisas assim, bem interessantes. Você deu esse exemplo aí da NET, e aí eu consegui me imaginar na sua pele tentando resolver um problema que parece simples, mas quando uma empresa como essa ela não está no mesmo ecossistema que as outras, ou numa mesma comunidade, isso pode ser alguma coisa muito complicada, e quem sofre é o cliente, né? Exatamente. E aí eu vou dar um exemplo contrário, tá, Rosane? A Netflix, por exemplo, quando a gente acessa... Netflix é um dos cases de sucesso da ServiceNow. Então, quando toda a plataforma... E ela funciona não diferente de uma operadora de celular. Então, lá você tem um menu de filmes, você tem um sistema de pagamento, você tem um menu de usuários, né? Você tem um menu de acesso, porque eu não quero que minhas crianças assistam filmes que são de violência. Então, eu tenho ali todo um ecossistema, né? Que funciona de ponta a ponta. Então, tudo que a minha vivência hoje eu sou cliente Netflix, ela é lisa, ou seja, se tiver um problema com o meu cartão de crédito, eu recebo um e-mail, dentro do e-mail eu já consigo autorizar, se eu precisar entrar no aplicativo, eu abro um chat, então tudo isso integrado, então é isso que a plataforma faz, né? Agora, dentro dessa tua pergunta, de fazer parte desse ecossistema, eu diria que a primeira coisa e eu tenho participado disso, é ver o crescimento desse ecossistema,
e a riqueza de oportunidade criada nesse ecossistema. Então, há 7, 8 anos atrás, eram 2, 3 GSIs, 2, 3 globais e 3 ou 4 pequenos players, né? Então, eu lembro que quando eu conheci meus concorrentes na época, um tinha 30 indo para 40, o outro tinha 7 indo para 10, esse que tinha 30 indo para 40 já foi comprado pela Century, esse que tinha 7 tem 300 e poucas pessoas, aquele que era eu lembro que eu contratei um menino, não menino, porque ele já era um menino mais de idade avançada, ele tinha 30 anos e ele entrou para fazer uma entrevista arrasado porque ele tinha separado da mulher, estava morando no quartinho do fundo da casa da mãe dele, ganhando muito mal, e ele era puxador de cabo de TI. Ele sabia puxar cabo e instalar computador, ele estava desesperado porque acabaram os desktops, ele não tinha mais trabalho. E nós iniciamos ele nessa carreira. Hoje ele é um arquiteto, ele ganha acima de 5 dígitos, né? Escolhe aonde vai trabalhar, né? Eu vejo outros também canais canais de formação, de treinamento evoluindo, empresas como a própria Casc, que ao longo dos anos vem tendo um crescimento absurdo, né? Então a gente vê um movimento de fusão de empresas, de compra de empresa, né? Como o Alex falou, há pouco mais de 2 anos atrás, pouco menos de 2 anos atrás, eu estava em transição. Eu saí de um dos parceiros e aí estava buscando o que eu ia fazer, qual que ia ser o próximo passo da minha carreira. E exato 15 meses atrás, eu comecei, trouxe a Casc, decidi trazer a Casc para o Brasil, né? Já somos mais de 80 pessoas, né? Já temos contratos com grandes clientes, já temos um nicho de especialização, estamos dobrando de tamanho nos próximos meses, né? E isso tudo é sobre prosperidade para o ecossistema, né? Já tem gente que trabalhou comigo lá, que montou empresas e que estão desenvolvendo negócios de nicho. Então, essa riqueza desse ecossistema, tem outros que estão fazendo carreiras em multinacionais, né? Um dos meus pupilos, há 4 anos atrás, descobriu no meio do caminho que ele odiava a vida de consultoria, porque a vida de consultoria é uma coisa louca, né? Não tem dia, não tem noite, né? A gente tem muito cliente, 8, 10 instalações, vida de consultoria não é para todo mundo, e ele migrou para um banco. Ele falou, Rubão, eu estou feliz, né? Ele está indo agora para o Knowledge, lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, para falar o case de sucesso desse banco, porque ele está liderando. E ele falou, cara, eu estou super feliz, eu me achei, porque eu adoro o ServiceNow, mas eu também adoro entrar às 9 e sair às 5. 5 e 1, eu estou com a caneta dobrada, e estou feliz pra caramba. Achou o espaço dele. Outros, acabei de ver um post de um outro camarada que trabalhou com a gente também, que agora está feliz porque está trabalhando num grande player aí do mercado de cimento, né? Outros estão super felizes, eu estou super feliz no mercado de consultoria, né? Lembro que quando eu entrei para o mercado de consultoria, Rosane e Alex, eu tinha saído da Oracle, eu estava na Oracle, tinha recém saído da Oracle, e eu estava num momento de carreira, embora eu estivesse muito bem empregado, mas eu estava comoditizado, ou seja, a minha carreira tinha chegado num patamar que eu não conseguia mais, eu não me adaptava naquele ambiente de multinacional, ou seja, eu não conseguia subir lá dentro da Oracle, porque não era o meu perfil, e quando eu ia para o mercado, todo aquele conhecimento que eu tinha não tinha muito valor, porque virou commodity, né, na época. Então eu estava aos 40 e poucos anos, numa fase da minha carreira muito desafiadora, ficando velho e sem valor para o mercado. E eu dou graças a Deus pela essa oportunidade que eu tive junto com a ServiceNow. Então, hoje eu lidero, eu não só tenho prosperado e tenho desenvolvido a minha carreira e tenho poder trazer toda a experiência de vida para um ecossistema que está decolando, porque para a gente decolar não basta só talento, não basta só sorte, né? A gente tem que estar... eu costumo dizer que é o exemplo do surfista, né? Não basta eu ter a prancha, não basta eu saber surfar, eu preciso da onda, né? E eu posso dizer para vocês o seguinte, que a ServiceNow hoje é uma das maiores ondas do mercado. E prova disso, a ServiceNow vem ganhando prêmios atrás de prêmios, é o maior foguete, quando a gente olha as ações da ServiceNow, é um foguete, né? É uma das empresas que mais cresceu na história do ecossistema de tecnologia, né? Há 7 anos atrás eu pregava que ia ser uma das maiores, já é uma das maiores. Bill McDermott, que é o CEO da ServiceNow, ele foi
o cara que catapultou a SAP. Então, foi o cara que fez fez a SAP ser quem era. Né? Hoje, há 3 anos, é o CEO da ServiceNow. A primeira coisa que ele fez, no dia 1 que ele startou, ele tirou do bolso alguns milhões de dólares e comprou em ações da ServiceNow. Outro dia eu fiz a brincadeira de olhar o quanto esse cara já multiplicou o patrimônio pessoal dele, em algumas vezes, porque a empresa já está indo para 20 bilhões de dólares de faturamento anual e crescendo. Isso impulsiona todo um ecossistema, impulsiona a multinacional, impulsiona o profissional que está começando, impulsiona as boutiques como a Casque, né? Impulsiona aqueles que dão aula, aqueles que criam carreiras dentro da empresa. Então, gente impulsionando carreira dentro das empresas com esta inovação. Então, de novo, é um ecossistema muito rico, que tem muita oportunidade de carreira, que tem oportunidade para todos os gostos. Então, tem áreas técnicas e tem áreas funcionais. Né? Essa é a diferença da área de TI para as demais. Né? Eu digo que quando você é da área de TI, você é apaixonado e você quer compartilhar o conhecimento, né? Algo que a RP1 Academy, junto com a IT Recruiter, faz, e o próprio Rubens aí está mostrando essa paixão pelo ServiceNow e incentivando a todos. Olha, pessoal, a gente está chegando aqui para os momentos finais de nossa live. Eu queria que vocês fossem fazendo as perguntas aí Já temos algumas perguntas aqui no LinkedIn, o nosso Community Manager vai colocar já aqui, tá? Mas eu queria falar fazer uma pergunta. Eu sou um profissional que eu estou migrando de carreira. Eu sou da área sou um professor. Eu quero trabalhar com TI. Quais seriam os primeiros passos para eu conhecer a plataforma ServiceNow, para entender como é que funciona esse ecossistema e eu estar, basicamente, com os mínimos de requisitos para eu, por exemplo, trabalhar na Casque, por exemplo? Alex, essa pergunta, o pessoal pode duvidar, mas ela não foi combinada, viu, pessoal? Essa pergunta não estava no script do exemplo do professor. E é exatamente isso. Nós temos na nossa turma, nós temos um programa de formação, como eu expliquei no começo, que nós trazemos jovens talentos e não tão jovens talentos. Então, já fez parte e faz parte desse programa pessoas que estão 18, 19 anos. Nós contratamos um menino de 17 anos agora, que estão começando do zero, onde a gente vai ensinar o que é uma linguagem de programação. O pré-requisito é que ele tenha algum curso técnico que venha de alguma escola ligada à área de TI. Mas eu estou dando conhecimentos básicos para eles de ITIL, de gestão de processo, do que é a tecnologia, do que é desenvolvimento, do que é Java, do que é JavaScript, da sopa de letrinha de TI. Estou dando para ele um treinamento de soft skill, e também estou trazendo gente com a mudança de carreira. Então, alguns casos eu já trouxe gente, por exemplo, há alguns anos atrás, um profissional, me chegou um currículo na mão de um profissional analista de sistema de um banco antigo, né? Também conhecido como, eu posso falar porque eu já fui taxado dessa forma, vulgo dinossauro, né? Só que um cara com 56 anos, com muita energia, com uma vida de experiência em análise de sistema, que obviamente não conhecia tecnologias atuais, né? Quando eu olhei esse profissional, eu falei, cara, joguei para minha turma aqui, o pessoal trouxe ele para o programa de formação, né? Hoje esse cara é um arquiteto de um grande canal de televisão, está ganhando aí 5 dígitos aí muito bem remunerados, né? Inclusive trabalhando remotamente, morando nos Estados Unidos e trabalhando remotamente. Esse e passou aí um programa de 6 meses aí de mudança de carreira. E o exemplo do professor, né? Nós contratamos recentemente um aluno, professor de inglês, né, que resolveu mudar de carreira e veio para a Casque, participou do nosso programa de formação, que talvez seja parecido, pelo menos em tempo do teu, são 4 meses de formação, né? E hoje ele é um dos consultores que atua aqui na Casque. Eu tenho duas equipes, a equipe que atende projetos locais para clientes de grande porte, e eu tenho uma outra equipe de mais ou menos 40 pessoas que atende o meu modelo de nearshore, ou seja, a gente minha aqui no Brasil que está lá em projetos nos Estados Unidos. Então eu tenho clientes como a Kellogg's, como a Visa, como a Cummins. São projetos Casques liderados e atendidos e vendidos lá nos Estados Unidos com a equipe brasileira, né? Então, esse professor de inglês, salvo engano, acabou de entregar e participar do Go Live de um projeto lá nos Estados Unidos, né?
E ele está conosco aí há 8 meses. Aí, a gente já efetivou, já está ganhando bem mais do que o programa de estágio. Cara, e o cara está voando, né? Então, em termos de... Fala. Vamos lá. Olha, desculpa interromper. Pessoal, olha, segue o Rubem, tá? Segue a RP1 Academy, segue a IT Recruiter. A gente vai divulgar em breve aí esse nosso bootcamp. A pessoa já está perguntando esse bootcamp. Vamos divulgar esse curso aí. O Rubem tem esse projeto de capacitar pessoas e contratar ou indicar para algumas empresas. Eu queria fazer uma pergunta sobre outra pergunta. Rubem, eu sou um profissional de transição de carreira, fiz o curso com você, e se eu quiser morar em Portugal, onde Alex está e Rosane está, ou se eu quiser ir para os Estados Unidos, ou eu quiser ir para a China, a Casca me libera, me manda para lá? Cara, te mandar não, mas você está liberado. Eu tenho profissional que está em Portugal, eu tenho profissional que está nos Estados Unidos, e eu já tive profissional que... tem um profissional dessa turma que está na Argentina, né? E tem um profissional que está no México, né? Então, aonde o profissional está, para mim, não importa. Hoje a gente tem um escritório que é para o time de management, para a diretoria, porque a gente tem que estar sempre junto, em bate-papo, mas o meu time de delivery é 100% remoto, né? Então, a gente realmente acredita e é defensor da bandeira do trabalho remoto. Não faz sentido ninguém ficar preso no trânsito, né? Legal, Rubens. Me diz uma coisa. Quando você contrata, quando você seleciona para esse seu grupo de formação, que depois eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para o público entender, como é que o que você olha no soft skills dessa pessoa? Ou no power skills dessa pessoa? Você tocou, acho que talvez um ponto muito importante aqui, né? Falar de soft skill e falar de ServiceNow. Né? Por que falta tanta vaga? Por que o desafio de contratar é tão difícil? ServiceNow é uma plataforma de low-code, mas não é uma plataforma, não é um produto da Oracle, não é um banco de dados que vai lá, instala, implementa, tecnicamente falando. Então, nós estamos falando de processo, nós estamos falando de negócio, nós estamos falando de tecnologia de codificação, embora seja low-code, mas sim, tem conhecimento de codificação. Nós estamos falando de UX, nós estamos falando de ITIL, nós estamos falando de Scrum, nós estamos falando de... ServiceNow é multidisciplinar, né? E seja um desenvolvedor ou seja um gerente de projeto, tem que ter essa visão multidisciplinar, né? Então, formar um profissional ServiceNow não é tarefa trivial. Eu não dou um treinamento de tela, né? Então, eu tenho um treinamento multidisciplinar e um dos mais importantes é o de soft skill, né? Então, esse, inclusive, faz parte do nosso treinamento, onde a gente ensina e reensina e fala e refala, né? de como entrar numa reunião, de como tratar com o cliente, de como responder para o cliente, de como interagir com o time, né? Então, a questão do soft skill, ela é muito importante. Então, a gente, na hora de contratar, a gente busca profissionais, óbvio, né? É uma tecnologia americana, onde todo treinamento, tudo, então a língua inglesa é mandatória. Então, a primeira coisa que eu falo, eu tenho filhas de adolescentes, e vira e mexe tem um bando de adolescente aqui, minha filha odeia de trazer aqui em casa, porque ela faz um curso técnico, e ela faz festa, vai para a piscina com som, daqui a pouco está todo mundo aqui na minha sala fazendo pergunta. E eu começo sempre falando o seguinte, a primeira coisa é inglês. Quem não falar inglês está fora do mercado, né? Se não falar inglês, esquece, né? Óbvio que não precisa falar fluente, mas tem que no mínimo ler, tem que no mínimo entender, tem que no mínimo conseguir escrever alguma coisa, né? Então, não adianta só conhecer de Java, não adianta conhecer, tem que ter uma formação técnica, tem que ter uma formação, uma visão holística de negócio, tem que ter uma predisposição a aprendizado muito grande. Então, por isso que quando você olha para o meu time que eu estou formando, eu tenho um professor de inglês, eu tenho um ex-torneiro mecânico, né? Só que esse ex-torneiro mecânico, de madrugada, estava estudando codificação e em paralelo assistindo Netflix sem legenda, né? E aí eu falo, poxa vida, o rapaz está lá
num trabalho inóspito, difícil, mas de madrugada o cara está estudando, né? Outra coisa super importante, tem que ser autodidata, né? Então, a turma que a gente contrata aqui, nós não vamos ensinar ninguém pela mão, a gente dá guias de entendimento, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas tem que ser um profissional curioso, tem que ser um profissional afim de aprender, porque é um set skill muito amplo. Olha, o Ruben falou uma coisa bem interessante. Um padrão que eu tenho visto aqui no LinkedIn é a pessoa quer migrar de carreira, faz um curso de 3 meses, não consegue emprego e começa a reclamar que o mercado está fechado. Não, não é isso. É porque você não para, você não pode parar. Eu estou no mercado há 20 anos, tá? Fui product owner durante 12 anos, há 8 anos atuo como gestor de projetos e eu não paro de estudar, não paro de tirar certificação. Tirei agora o PMP, já tem 2 semanas. Já vou tirar mês que vem o ITIL. Na sequência, já tenho diversos de Scrum Master, de Product Owner. Já quero tirar um outro de Scrum Master novamente, né? Eu tenho um PSM1, quero tirar o CSM, ou seja, a gente não pode parar. Depois o Kanban, depois o Safety, a gente não pode parar. Tem certificações técnicas também do Oracle, né? Então a gente não pode parar. Uma vez que você entrou na área de tecnologia, não tem mais volta. Você tem que estudar, tem que se atualizar, tem que se adaptar para você ser um profissional que o mercado necessita. E isso é um soft skill. Soft skill, para quem não sabe, são skills, são habilidades comportamentais e pessoais. O hard skill seria os conhecimentos técnicos. Então, você precisa ter o soft skill até para você saber lidar com situações do dia a dia e também como você pode se atualizar também nos seus hard skills. Eu queria abrir agora esse espaço agora para as perguntas. Não sei se a Rosane tem mais alguma pergunta. Não, eu ia formatar alguma coisa aqui, mas vamos começar ali. Vários aqui elogios a você. Rubens, muita gente falando Rubens inspiração. Um homem muito próspero, sábio, sucesso. Tem uma pergunta aqui do Vitor. Rubens, fiquei pensando aqui sobre o exemplo que usou na sua internet, que seria um ótimo cliente para introduzir o ServiceNow. Qual seria o primeiro passo para essa ou qualquer outra empresa? Como que ela pode começar a fazer parte desse ecossistema? Qual que é o primeiro passozinho que essa empresa precisaria dar? Olha, essa é uma pergunta capciosa do Vitor, aí difícil de responder, tá? Mas normalmente parte da visão de necessidade de automação e de integração das áreas, né? Porque um dos grandes problemas que TI enfrenta hoje, e as áreas de negócio enfrentam também, é a infinidade de sistemas que TI tem que administrar, ou que as áreas de negócio têm que administrar, muitas vezes com uma shadow TI, com uma integrado, independente, enfim, em diversos cenários. Então, a primeira é ter essa visão de integração, né? A segunda é a percepção de, puxa, eu preciso automatizar processos, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto de consciência de automatização de processo, né? Então, eu acho que essa resposta, essa é uma pergunta difícil, Rosana, não é uma pergunta trivial, não, eu imagino. Tá? Eu imagino que você imagina uma empresa com uma colcha de retalhos, né? E que você precisa, de alguma maneira, que elas se falem entre si, apesar de falarem línguas diferentes muitas vezes, né? Mas elas precisam falar entre si e a necessidade de precisar alinhavar tudo isso, né? E aquele exemplo que eu dei lá do pessoal da B3, né? Que eles tinham lá um processo de transferência de licenciamento de automóvel que levava 3, 4 dias, ou seja, tinha que passar com aprovações por e-mail, ou seja, aprovações em sistemas, né? Gaps entre sistemas que levavam tempo para integrar. Né? A partir do momento que eu coloco uma malha, é como se eu instalasse um metrô numa cidade grande, né? Então, você imagina, São Paulo sem linha de metrô, que horror que ia ser, né? Ou seja, talvez esse seja um bom exemplo, né? A ServiceNow pode funcionar como uma linha de metrô que atravessa a cidade de ponta a ponta em alta velocidade. Diz uma coisa, existe alguma empresa que não seja boa para a implementação do ServiceNow? Porque nós falamos das empresas que são boas, aquelas que têm serviço espalhado. Existe alguma empresa que você olha assim e fala assim, isso não é uma candidata para ServiceNow? Pequenas empresas. Então, nós temos uma linha de corte aqui que, quando às vezes nos procura uma empresa, a primeira coisa que a gente pergunta é o tamanho de faturamento dessa empresa, né? Porque, de novo, é uma ferramenta cara, né? É uma ferramenta complexa
de implementação, não é uma ferramenta trivial de implementação. Então, uma empresa tem que faturar alguns milhões de dólares, aí no mínimo 20, 30 milhões de dólares de faturamento anual. Então, isso não é, falar de ServiceNow, nós não estamos falando do mercado de pequenas empresas, com uma ressalva, como eu falei no começo da live, né? Uma fintech, empresas de alta tecnologia, muitas vezes faz sentido, né? Ela é pequena do ponto de vista estrutural, mas altamente desenvolvida, madura e desenvolvida do ponto de tecnologia. Mas, em linhas gerais, nós estamos falando para médias e grandes corporações. Olha, esse é um dos grandes motivos. Tem um telespectador aqui, o Lucas Silva, né? Ele falou: sou estudante de tecnologia e tenho ouvido muito sobre OutSystems. Esse é o motivo porque o ServiceNow e OutSystems só tem vagas em multinacionais. Por quê? Porque é uma plataforma cara. As empresas pequenas não têm condições. Então, essas milhões de vagas que vocês vão ver no LinkedIn são em multinacionais. Se não for multinacional, são empresas... Exatamente. Então, assim, sempre vocês vão ter oportunidade e com salários aí atrativos, tá? Claro que um profissional sênior, você vai ter aí 5 dígitos, um profissional júnior, menos que isso, mas com certeza um salário acima do mercado, ok? Queria pegar aqui a colocação aqui do Cleiton de Souza, que falou: já vou mandar meu CV, está tirando a certificação do CSA ServiceNow, que ele está tirando em breve. Então, assim, o Cleiton está tirando a certificação dele agora, e você falou da sua formação de 4 meses. Conta para a gente um pouquinho como é que isso funciona, qual a periodicidade, como que isso funciona dentro. Neste momento agora, Rosane, nós estamos aí com turmas a cada 3 meses eu estou formando uma turma pequena, de 10 a 15 pessoas, por conta do meu momento de startup aqui no Brasil. Então, o nosso crescimento, embora tenha sido nos últimos 15 meses rápido, ainda não estou no meu pico de crescimento maior, porque tem uma maturação de negócio. Então, essas turmas vão aumentar ao longo dos próximos meses, elas vão aumentar de tamanho e de periodicidade, né? Mas o caminho do Cleiton é exatamente esse. Como o Alex estava falando, qual é a patente, a principal patente, né? Fazendo uma alusão aí aos militares, né? São as certificações. Então, começando do profissional até o parceiro, qual é o grande diferencial da CASC? Nós temos todas as certificações. A CASC no mundo é o parceiro, existem 2 parceiros no mundo com o nível de certificações que nós temos, né? Isso é composto de entrega de projeto, é composto das certificações dos nossos profissionais. Aqui no Brasil, a CASC, apesar de ser a mais jovem do ecossistema, nós já somos a empresa com o maior número de profissionais certificados, né? Então, para quem quer entrar no ecossistema, o caminho é buscar a certificação. Então, quando o Cleiton fala que ele está tirando o CSA, se ele bater aqui na porta com o CSA na mão, a turma aqui vai olhar para ele com muito bons olhos, né? Então, o primeiro passo, voltando a algumas perguntas anteriores, é certificação. Então, é verdade, Alex, o profissional vai fazer um programa de formação, ele não necessariamente vai ter emprego no dia seguinte. Agora, à medida que esse profissional investir em se certificar, em se acreditar, porque não são só certificações, tem microcertificações, tem as certificações que são com provas oficiais, tem as acreditações. Então, à medida que esse profissional se gabarita com uma chancela, é um passe livre para que ele possa entrar para empresas, né? Então, e o mercado está tão louco, tem tanto negócio acontecendo, a ServiceNow vende numa velocidade mais rápido do que as empresas começam a formar gente, que muitas vezes uma empresa ela tem que contratar um profissional e não tem, e quem que ela vai contratar? Aquele cara que ficou em casa estudando, tirou todas as certificações e chega com conhecimento teórico. E a empresa fala: puxa, eu estou agora com um par meu de mercado de um desses GSIs, de uma empresa grande, ele está buscando um líder e não tem no mercado, não tem ninguém no mercado, porque ele precisa de alguém com todas as certificações, porque se ele não tiver certificação, não entra para dentro de projeto. Então, voltando um pouquinho para trás, Alex, hoje eu tenho 6 clientes com a ServiceNow aqui no Brasil, essa base de clientes está crescendo, e eu só posso entrar em projeto se eu tiver gente certificada. Então, se eu não tiver um profissional, se eu contratar um profissional que ficou aqui fazendo meu programa e não consegue se certificar,
por mais que eu ame ele de paixão, eu não vou conseguir ficar com ele, porque a CertoSinal não vai deixar eu entrar dentro do cliente se esse cara não tiver certificado. Então, o caminho do Cleiton é esse mesmo, é certificação. O Cleiton acabou fazendo aqui uma pergunta, que eu imagino que seja aí a última pergunta para a nossa noite. Rubens, a partir do Go Live do ServiceNow, a partir de quanto tempo as empresas, os usuários, começam a ter uma percepção de valor da entrega de serviço de TI, melhorias nos processos, da sua cadeia de valor? Essa é uma pergunta bem legal e o Alex é o especialista nesse assunto, né, com metodologias ágeis de entrega, né? Então, os Go Lives, eles não acontecem com a entrega final do projeto, e sim com pequenas sprints e pequenas agregações de valor. Então, numa implementação, por exemplo, de ITOM, né, para a parte de Operation Management, às vezes em um mês a gente já consegue mostrar valor, né? Uma das implementações que a gente fez numa grande multinacional, eles tinham abertura de 30 mil chamados por dia. 30 mil chamados por dia. Um acúmulo, um backlog de 150 mil chamados em atraso. Então, você imagina, gente sem senha, gente sem usar impressora, gente passando apuro porque TI não conseguia desovar toda aquela fila de atendimento. Quando a gente implementou, essa fila de atendimento caiu para questão de 1 hora, 2 horas. Então, aqueles chamados que levavam 2, 3 dias para serem atendidos, passam a ser atendidos em 2 horas. Então, a partir do Go Live, normalmente a percepção de valor começa a ser muito rápida, né? Então, às vezes uma implementação leva um mês e a percepção de valor, a melhoria de processo, às vezes, em horas. Excelente, 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 excelente assunto. Confesso a você que conhecia pouco da ServiceNow e bem intrigada aí a conhecer mais e como recrutadora começar a buscar pessoas e de repente, né, fazer com você algum tipo aí de parceria para a gente ajudar esses júniors todos no mercado atrás de emprego, que a gente está realmente tentando ajudar. Apareceu aqui. E não só os júniors, viu, Rosana? Os júniors, muitas vezes o júnior é aquele camarada que eu falei para você que tem 56 anos, tá com uma tecnologia antiga e precisa de um reboot, né? Esse profissional tem muito valor, esse profissional tem muita energia. Um profissional desse tem mais energia do que um guri, porque o corpo ele já não precisa dormir tanto, quando a gente é mocinho, a gente precisa dormir um pouquinho mais, né? Eu, pelo menos, precisava dormir muito, né? Com 50 e poucos anos eu durmo quase nada, com 18 eu precisava dormir 8 horas por dia. Então, olha, são as duas extremidades, viu? Essa live aqui dá tão boa que o pessoal não quer sair, não. Ainda continua aqui online, viu? Firme, forte. Mas Alex, a gente precisa final, né? 00:10 da noite aqui em Portugal já é 00:10, né? Já tá tarde aqui pra gente. O Marcos está fazendo uma pergunta aí, assim, qual o valor de um profissional júnior recebe? Qual o valor que a CASC paga para por exemplo? Olha, é uma pergunta que a gente vai responder aqui até um pouco complicado, porque essa live fica gravada e vai que daqui a um mês o salário aumenta, né? Isso aí, normalmente, eu vou deixar o Rubens responder, mas normalmente as empresas não colocam valores definidos. Vai do background da pessoa, vai da certificação, vai de existe todo um contexto por trás, tá? Muito bem respondido, Alex. Mas isso, de fato, você tem razão. Varia, né? Então, tem profissionais que a gente contrata. Nós temos um valor ali durante o programa de formação. Tem profissionais que a gente contrata com 2, 3 mil reais, né? Que é aquele bem juninho. E já teve caso da gente entrar, fazer a virada. Eu acabei de converter um profissional que vinha da área de processos em Customer Service. Um cara de 30 anos, uma bela de uma formação. Não entendia absolutamente nada de tecnologia. Esse cara teve uma habilidade, uma velocidade sobre-humana de absorção de conhecimento técnico e nós acabamos de converter, de treinar ele, apareceu um projeto da área que ele trabalhava na carreira anterior dele. Esse cara, a gente multiplicou o valor do estágio dele 5, 6 vezes, porque ele tinha conhecimento de processo, ele aprendeu o conhecimento de processo. Esse cara, inclusive, está lá, chegando perto dos 5 dígitos, e ele não está ainda nem com 7 meses de casa. Ele está chegando perto dos 5 dígitos. Né? Então, é difícil falar isso porque depende muito do background. Tem todo um contexto aqui
Mas eu posso dizer o seguinte, que na família eu tenho advogados, tem médicos, tem uma série de profissões, e os valores envolvidos na área de tecnologia em ServiceNow, em especial no momento de escassez, é de deixar muito juiz, médico e engenheiro com raiva. Bem legal, bem legal. Assim, mais uma vez, Rubens, muitíssimo obrigada. Eu acho que foi uma live excelente, gostei muito. Um monte de comentário aí dando parabéns a você, fazendo referência, sempre inspirando o ecossistema aí, a inspiração, um homem muito próspero, sábio, sucesso. O Lucas aí motivado com uma área de tecnologia democrática. Muito legal, realmente, aí como conseguir informação desse bootcamp gratuito, isso é do nosso lado, a gente já vai colocar, Marcos, nós temos alguns seguir lá, né, Rô? gratuitos, já vamos lançar aí um novo aí, então todo mundo dando parabéns. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, foi muito inspirador a sua live. Alex. Eu queria agradecer ao Rubem, meu amigo Rubem, que é inspiração para todos que estão escrevendo aqui. Para mim é espetacular, sempre estou acompanhando ele nas redes sociais. Um cara que, apesar que a gente tem falado pouco, mas eu conheci ele há 2 anos atrás, mas que tem um coração maior do que imagina, tá? O propósito que ele tem de mudar a vida de muitas pessoas é algo bonito, extraordinário. Estou falando aqui, ao vivo aqui para todos, né? Então isso é um trabalho de você trazer pessoas que estão buscando uma oportunidade e dar oportunidade de recomeçar, é um propósito muito bonito e nobre, né? Quero agradecer a todos que continuam aqui na nossa live, já se encerrou, meu pessoal não quer sair, tem quase 70 pessoas aqui, continua aqui, você vê que a live foi tão boa, tá? Quero agradecer a vocês e dizer para vocês que na próxima quinta-feira nós teremos aqui o James Andrade, da Trusted School, tá? Uma escola de OutSystems, que é outro low-code aqui que está em ascensão, ó. Tá disparando, tá junto com o ServiceNow, tá? Então, forte abraço a todos. Rubens, dá uma palavrinha para todos. Alex, Rosane, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Foi uma honra estar aqui com vocês, muito legal, baita energia aí, foi excepcional, né? Pessoal, se conectem comigo no LinkedIn, se quiser trocar ideia, a agenda é bem corrida, talvez eu não consiga responder muito rápido, mas eu prometo que eu vou responder com muito carinho cada um, né? Vi alguns comentários de alguns amigos aqui, o Klaus, que é meu amigo aqui, amigão, é uma fera aqui, o cara é o papa, né? A única coisa que eu tenho contra o Klaus é que ele não trabalha comigo, ele é meu concorrente, viu? Mas ele me dá trabalho, viu? E o Klaus de construção. Fala aí, Alex. Vou fazer um convite online aqui, tá? Participar da nossa live aqui, ok? Vou mandar o Vitor aqui, o Community Manager, entrar em contato contigo aí para fazer um convite para vir aqui estar conosco. Mas continua. O Klaus, se você trouxer o Klaus para falar aqui, viu? Olha, você vai esquecer a minha live, porque o cara, ele dá um banho em mim, viu? Dá um banho em mim, viu? É muito bom ter concorrente, né? Porque sobe a régua, né? Porque aí você fica lá, né? É sempre muito bom. Eu gosto muito de ainda concorrentes são amigos, né? Essa que é a parte legal do jogo, né? Olha, eu queria dar só mais uma palavrinha aqui antes da gente encerrar. Olha, temos o Come to Portugal na próxima terça-feira, tá? Para quem quer vir para Portugal, muitas dicas sobre visto, oportunidade de trabalho, custo de vida em Portugal, escola. Não perca, toda segunda terça do mês o Come to Portugal. E toda penúltima terça do mês, nós temos o Webinar Booster, onde a gente traz um pequeno treinamento, um webinar de normalmente 45 a 1h30, dando treinamentos de como ter um currículo campeão, um LinkedIn campeão, alguma coisa sobre tecnologia. Então, segue lá, Te Recruta RP Academy, tá? Pessoal, um forte abraço para todos. Coloca a vinheta aí. Até mais, Rubem. Obrigado, valeu. Tchau, pessoal. Tchau.